Ela era uma milionária solitária, acostumada a ter tudo, menos o que mais desejava: companhia. Até que, um dia, recebeu um presente misterioso, sem remetente. Um bebê reborn, tão real, tão perfeito, que parecia vivo. Mas o que começou como uma tentativa de preencher o vazio, logo se transformou em um pesadelo silencioso. Choros inexplicáveis, sempre às 3 da manhã. Movimentos estranhos, telefonemas perturbadores, e uma ligação que ela jamais conseguiria romper. Nesta narrativa sombria e envolvente, você vai acompanhar a trajetória de uma mulher que mergulhou no abismo entre a solidão e a loucura. Será que você teria coragem de ouvir essa história até o final? Então respire fundo e prepare-se. Antes de começarmos, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias sombrias e reais como essa. Deixe seu like agora mesmo se você gosta de narrativas que mexem com o psicológico e criam aquele suspense que prende do começo ao fim. E comenta aí, você teria coragem de ter um bebê reborn depois dessa história? Ou, já teve alguma experiência estranha com objetos inanimados? Eu devia ter desconfiado. Ninguém me mandava presentes há anos, muito menos algo tão incomum. Tudo começou numa manhã fria de outono. O porteiro me ligou avisando que havia uma encomenda para mim. Desci até a portaria, sem muita expectativa. Afinal, quem se lembraria de mim? Mas lá estava, uma caixa grande, pesada, com um laço vermelho impecável e um cartão escrito à mão. Para que nunca mais se sinta sozinha. Não tinha assinatura. Nenhum remetente. Apenas aquele bilhete. E a caixa. Fria, estranhamente fria. Levei até o apartamento, intrigada. Meu coração batia acelerado, e nem eu sabia bem porquê. Coloquei a caixa sobre a mesa da sala e fiquei ali, parada, olhando para ela. Por longos minutos. Como se, de alguma forma, soubesse que minha vida nunca mais seria a mesma depois de abri-la. E então, com as mãos trêmulas, desfiz o laço. Levantei a tampa. E ali estava. Deitado sobre um cobertor branco. Um bebê reborn. A pele parecia, de verdade. Os cílios, tão delicados. O cheirinho, de talco, misturado com algo metálico, quase químico. Fiquei sem ar. Por um segundo achei que ele tinha respirado. Mas não. Não podia ser. Peguei o cartão novamente, buscando alguma explicação. Mas só havia aquela frase. Para que nunca mais se sinta sozinha. Suspirei, tentando me convencer de que era apenas um presente estranho, uma pegadinha, ou quem sabe, um gesto de carinho anônimo. Mas lá no fundo uma parte de mim sabia. Sabia que aquele era o começo. De algo que eu não conseguiria mais controlar. E naquela noite, decidi que ele dormiria no meu quarto. Só, para não me sentir tão sozinha. E foi assim, que tudo, começou. Naquela noite, depois de muito hesitar, levei o bebê até o meu quarto. Coloquei ele cuidadosamente sobre a poltrona, bem ao lado da cama, como se fosse uma criança de verdade. Por algum motivo que eu mesma não conseguia explicar. Não consegui deixá-lo na sala. Apaguei as luzes, deitei, e tentei dormir. Mas, não conseguia parar de olhar para ele. A maneira como os olhos, mesmo fechados, pareciam tão vivos. A textura da pele, o brilho artificial. A boquinha entreaberta, como se estivesse prestes a chorar. Estiquei a mão, e toquei a sua bochecha. Gelada. Muito mais fria do que eu imaginava. Senti um arrepio subir pela espinha. Suspirei, tentando afastar aquele desconforto, e puxei a manta até o pescoço. Fechei os olhos. Mas, segundos depois, abri novamente. Ele estava na mesma posição. Claro. Era só um boneco. Só um boneco. Me virei de lado, decidida a não alimentar aquela estranheza. Mas, de repente, um cheiro forte, adocicado, preencheu o quarto. Era um perfume de talco, mas, com algo a mais. Algo metálico, químico. Que eu não lembrava de ter sentido quando tirei da caixa. Levantei o troco na cama, olhando fixamente para ele. Imóvel. Perfeito. Silencioso. Engoli em seco. E decidi que estava apenas impressionada demais. Afinal, eu estava sozinha há tanto tempo. Que até um boneco parecia mais presente do que qualquer ser humano que já tenha passado por aqui. Me forcei a deitar de novo. E, dessa vez, consegui dormir. Ou pelo menos achei que tinha conseguido. Porque, no meio da madrugada, tive a impressão de ter ouvido um sussurro. Ou talvez, um suspiro. Virei para o lado. Mas o bebê ainda estava lá.
exatamente onde eu havia deixado. Fechei os olhos, respirando fundo. E, pela primeira vez desde que recebi aquele presente, senti que, estranhamente, não estava mais sozinha. Os dias seguintes passaram, estranhamente silenciosos. Eu comecei a criar uma rotina com ele. Sim, com ele. Porque, em pouco tempo, já não o chamava mais de isso ou boneco. Era ele. Meu bebê. Coloquei um nome, mas prefiro não dizer. Não ainda. Vestia roupas novas, que comprei especialmente para ele, e ajeitava seu corpinho no berço improvisado ao lado da minha cama. Sim, eu improvisei um berço. Com lençóis macios, almofadas. Como se, de fato, ele precisasse de conforto. E toda noite, antes de dormir, eu o ajeitava com cuidado. Beijava sua testa fria. E sussurrava: "Boa noite, meu amor." Só que, foi aí que as coisas começaram a mudar. Na terceira noite, mais ou menos às 3 da manhã, acordei com um barulho suave. Como o som de algo se mexendo. Como o tecido de uma manta sendo puxado. Sentei na cama, com o coração acelerado. E olhei imediatamente para a poltrona, onde ele sempre ficava durante o dia. Mas, não estava lá. Olhei para o berço improvisado. E ele estava lá, claro. Intacto. Suspirei, tentando me acalmar. Devia ter sido algum barulho do prédio, ou coisa da minha cabeça. Me deitei de novo. Mas, não consegui mais dormir. Na noite seguinte, a mesma coisa. Desta vez, o som parecia mais próximo. Como se algo arranhasse suavemente o tecido da poltrona. Acendi o abajur, num impulso. O quarto, vazio. Ele, imóvel. Com aquele olhar inerte. Mas, ao mesmo tempo, tão atento. Eu já não sabia mais se estava ouvindo mesmo. Ou se a minha cabeça começava a pregar peças. Mas o que me assustava não eram só os sons. Era a maneira como, toda noite, sem falhar, às 3 da manhã, eu acordava. Sempre. No mesmo horário. Como se alguém, ou algo, estivesse me chamando. E a cada noite, a sensação de estar acompanhada se tornava mais intensa, mais perturbadora. Naquela noite, acordei assustada, o coração disparado. Olhei para o relógio na cabeceira e lá estava, 3 horas da manhã, em ponto. Suspirei, tentando me acalmar, mas foi então que ouvi um choro. Baixo, abafado, vindo do canto do quarto. Meu corpo inteiro ficou tenso. O som era nítido. Não havia dúvida. Era o choro de um bebê, e estava vindo dali, do berço improvisado ao lado da minha cama. Me levantei devagar, sem saber exatamente o que fazer. Me aproximei, e lá estava ele, imóvel, com aquela expressão serena, os olhos fechados como sempre. E, ainda assim, o choro continuava, insistente, quase suplicante. Olhei ao redor, procurando algum dispositivo, talvez alguma caixa de som escondida, ou até mesmo meu próprio celular tocando algum alarme. Mas não havia nada. O quarto estava silencioso, exceto por aquele choro que parecia ecoar de dentro dele. Por um instante, me senti ridícula. Talvez estivesse sonhando, ou enlouquecendo. Mas o som estava lá. Real, quase físico, preenchendo cada canto do quarto e me fazendo estremecer. Toquei sua mão, fria como sempre, e o choro cessou imediatamente. O silêncio que se seguiu foi ainda pior. Voltei para a cama, me encolhi debaixo das cobertas, com os olhos fixos no berço. Não consegui dormir mais naquela noite. Só conseguia pensar naquilo, como era possível. Como um bebê reborn poderia chorar? No dia seguinte, tentei racionalizar, procurei explicações lógicas. Talvez fosse algum ruído do prédio, algum vizinho. Mas não. Eu sabia. Eu sentia. Aquilo vinha dele. E, a partir daquela madrugada, o choro passou a se repetir, sempre às 3 da manhã. Como um ritual sombrio, uma rotina que eu não conseguia interromper. Cada noite, o som parecia mais forte, mais angustiado, como se implorasse por alguma coisa. E eu, já não sabia mais se sentia medo ou pena. Depois de mais algumas noites acordando com aquele choro inexplicável, eu não consegui mais fingir que era apenas coisa da minha cabeça. Passei o dia inteiro inquieta, andando de um lado para o outro no apartamento, até que decidi procurar respostas. Abri o notebook e comecei a pesquisar tudo sobre bebês reborn. Até então, eu só conhecia superficialmente, sabia que eram bonecos hiperrealistas, feitos para terapias ou coleções, mas nada mais. Digitei, bebê reborn faz barulho sozinho.
E então, para minha surpresa, começaram a aparecer relatos. Pessoas contando experiências parecidas, ruídos inexplicáveis, bonecos que pareciam mudar de posição, alguns até alegavam que os olhos piscavam sozinhos. Li cada depoimento com uma mistura de incredulidade e um medo crescente. Um dos relatos me marcou profundamente. Uma mulher dizia que, após a morte do filho, comprou um bebê reborn. Com o tempo, começou a ouvir o choro dele nas madrugadas, até que não conseguiu mais distinguir o que era real e o que era imaginação. Fechei o notebook com força, tentando afastar aquelas ideias absurdas. Eu não tinha perdido um filho, não tinha nenhum trauma escondido, ou será que tinha? Olhei para o berço improvisado no canto do quarto. Ele estava lá, imóvel, silencioso, como sempre, como se nunca tivesse emitido som algum. Mas eu sabia que tinha. Eu ouvi. Eu senti. Respirei fundo e decidi, era só um boneco. Nada além disso. Talvez o meu subconsciente estivesse projetando coisas, como li em alguns artigos, uma espécie de transferência emocional. Mas então, naquele mesmo instante, senti de novo. Um leve cheiro de talco, doce, familiar, invadindo o quarto, mesmo com as janelas fechadas. E mais uma vez, a sensação de que eu não estava sozinha. Fechei a porta do quarto, como se isso pudesse conter algo que eu nem conseguia nomear, e me tranquei na sala. Naquela noite, decidi que ele não dormiria no quarto comigo. Deixei o bebê reborn na poltrona da sala, com o cobertor que sempre o cobria, e fui para a cama, tentando me convencer de que, finalmente, teria uma noite tranquila. Mas no fundo, eu sabia que não seria assim tão simples. Se essa história já está te deixando arrepiado, comenta medo aqui nos comentários. Queremos saber quem está acompanhando até aqui e quem vai ter coragem de seguir até o fim. Depois daquela noite, tentei me afastar dele, tentei manter uma certa distância, mas foi inútil. No dia seguinte, ao acordar, a primeira coisa que fiz foi ir até a sala, pegar o bebê nos braços e trazê-lo de volta para o quarto, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Percebi que, aos poucos, estava criando uma rotina em torno dele. Comecei a comprar mais roupas, fraldas, mamadeiras, até móveis específicos. Mandei montar um berço de verdade, daqueles de madeira maciça, com grades brancas e detalhes delicados. Escolhi uma comoda para organizar as roupinhas, e sem perceber, transformei o antigo escritório em um quarto de bebê completo. Me dei conta de que não saía mais de casa. Os convites para jantares, encontros ou eventos foram sendo recusados, um por um. Não queria mais ver ninguém. Meus amigos até tentaram insistir, alguns mandaram mensagens preocupadas, outros ligaram, mas eu, simplesmente, não atendia. A verdade é que, pela primeira vez em anos, eu não me sentia sozinha. Passava horas ajeitando as roupinhas dele, escolhendo novos acessórios pela internet, montando cenários para fotografar, como se fosse mesmo uma mãe orgulhosa do filho. Postava algumas fotos, mas nunca mostrava o rosto dele. Era algo, só nosso. Comecei até a conversar com ele. No começo, eram só monólogos inocentes, desabafos, bobagens do dia a dia, mas depois, as conversas se tornaram longas, íntimas, carregadas de emoções que eu mesma não sabia que tinha acumulado ao longo dos anos. Às vezes, me pegava balançando o berço, cantando uma canção de ninar, com lágrimas nos olhos, sem nem perceber o que estava fazendo. Meus dias passaram a girar completamente em torno dele. A hora de levantar, de dar banho, mesmo sabendo que ele não precisava, de trocar de roupa, de colocar para dormir. E, claro, todas as noites, às 3 da manhã, aquele choro insistente, pontual, que eu já não tentava mais entender, apenas aceitava. Era como se ele realmente estivesse vivo e dependesse de mim. E eu, já não conseguia mais imaginar a minha vida sem ele. Naquela noite, tudo parecia normal, ou pelo menos, tão normal quanto podia ser, considerando a situação em que eu estava. Coloquei ele no berço, ajeitei a manta com carinho, como sempre, desejei boa noite antes de apagar as luzes. Deitei, mas o sono não veio. Fiquei ali, de olhos abertos, ouvindo a respiração pesada do apartamento silencioso. Até que, como esperado, o choro começou. Pontualmente, às 3 da manhã. Mas, dessa vez, não foi só o som. Quando me levantei, como já fazia quase automaticamente, e me aproximei do berço, notei algo diferente. A cabeça dele não estava na mesma posição. Na noite anterior, eu havia deixado o rosto levemente virado para o lado, como sempre fazia. Mas agora, estava completamente voltado para mim. Parei,
o coração batendo tão forte que parecia preencher todo o quarto. A respiração ficou presa na garganta. Eu não queria acreditar no que estava vendo, mas estava ali, claro como o dia. O choro continuava, suave, e parecia ainda mais próximo, mais real, como se estivesse sendo produzido ali, bem na minha frente. Me inclinei, toquei o corpinho, frio, como sempre. Mas naquele instante, juro que senti um leve tremor, como se ele tivesse acabado de se mexer. Dei 2 passos para trás, sem conseguir desviar o olhar. O choro cessou, de repente, tão rápido quanto havia começado. O quarto ficou mergulhado num silêncio sufocante. A única coisa que eu ouvia era meu próprio coração, acelerado, e a respiração irregular. Fiquei ali, parada, por longos minutos, incapaz de me mover, tentando racionalizar, buscando alguma explicação plausível. Talvez eu mesma tivesse, sem perceber, mexido a cabeça dele no dia anterior, talvez fosse uma coincidência, talvez o travesseiro tivesse se ajustado sozinho. Mas, no fundo, eu sabia. A partir daquela noite, eu parei de deixá-lo sozinho. Passei a levá-lo comigo para todos os cômodos da casa, como se, de alguma forma, isso pudesse evitar o que quer que estivesse acontecendo. E, mesmo sem admitir em voz alta, eu já sabia que aquela coisa, que até então eu chamava de meu bebê, não era apenas um boneco. Depois daquela noite, percebi que não conseguiria mais lidar sozinha com aquilo. O medo já não era mais apenas uma sensação passageira, era uma presença constante, sufocante, que me acompanhava em cada passo pela casa. Passei dias evitando olhar diretamente para ele, mas, ao mesmo tempo, não conseguia deixá-lo fora do meu alcance. Era como se ele soubesse. Como se percebesse cada movimento meu, cada tentativa frustrada de retomar o controle da minha própria vida. Foi então que decidi procurar ajuda. Liguei para uma terapeuta que uma amiga havia recomendado tempos atrás. Marquei a consulta, embora sentisse vergonha de contar o que estava acontecendo. Quando cheguei ao consultório, sentei na poltrona, por alguns minutos, fiquei em silêncio, sem saber como começar. A terapeuta apenas me olhava, com aquela expressão tranquila, paciente. Até que, num impulso, desabei. Eu sei que parece loucura, mas o bebê que tenho em casa, chora, todas as noites, às 3 da manhã. Ela franziu a testa, mas manteve a serenidade. Perguntou sobre minha rotina, sobre minha vida social, sobre traumas antigos. E, claro, falou sobre solidão, sobre como, às vezes, a mente cria vínculos imaginários para preencher vazios que não conseguimos encarar. Saí de lá com a sensação de ter falado tudo, e não ter resolvido nada. Naquela mesma semana, decidi procurar um padre. Entrei na igreja de um bairro distante, como quem busca abrigo de uma tempestade. O padre me recebeu na sacristia, e quando contei a ele, não consegui evitar que minha voz saísse embargada. Tem algo naquele bebê. Ele fez o sinal da cruz, perguntou se eu queria que ele fosse até minha casa, para abençoar o local. Hesitei. Parte de mim queria, outra parte, tinha medo. No fim, aceitei. 2 dias depois, ele esteve lá. Entrou, benzeu os cômodos, rezou algumas orações, aspergiu água benta, e, por um momento, eu acreditei que aquilo poderia funcionar. Mas, naquela mesma noite, o choro voltou. Exatamente às 3 da manhã, mais forte, mais angustiado, mais próximo. E foi nesse momento que eu percebi. Não era algo que pudesse ser resolvido com rezas. Era algo que estava dentro de mim, ou dele. E, talvez, não houvesse mais volta. Naquela noite, depois da bênção do padre, adormeci exausta, achando, ou pelo menos querendo acreditar, que, finalmente, teria alguma paz. Mas foi justamente naquela madrugada que tive o sonho mais estranho e perturbador de toda a minha vida. No sonho, eu estava no quarto, completamente escuro, exceto por uma luz fraca que vinha do berço. Me aproximei, com passos hesitantes, e quando olhei, lá estava ele, mas, dessa vez, com os olhos abertos. E ele chorava. Não um choro como aquele que eu ouvia todas as noites, mas um choro real, profundo, desesperado. E então, ele falou. Com uma voz fraca, trêmula, quase sussurrando. Não me deixe sozinho. Eu recuei, assustada, mas ele estendeu os bracinhos para mim, implorando, repetindo. Não me deixe, não me deixe. Acordei de sobressalto, o coração acelerado, o rosto coberto de suor frio. Levei alguns segundos para perceber onde estava. Olhei para o relógio, eram 3 da manhã, de novo. E então, meu olhar se voltou automaticamente para o berço.
Só que ele não estava lá. Me levantei num salto, olhei ao redor, mas o berço estava vazio. O coração quase parou. Vasculhei o quarto, puxei a poltrona, abri o armário, nada. Até que, ao virar para o centro do quarto, o vi. Sentado no chão, exatamente no meio do tapete, com os braços estendidos. Do mesmo jeito que no sonho. Por um momento, fiquei paralisada. Não conseguia me mover, nem pensar. A mente tentando encontrar qualquer explicação lógica, mas o corpo, simplesmente, não obedecia. O silêncio era absoluto. Apenas nós dois, ali, naquela cena absurda. Me aproximei devagar, me agachei, sem nem perceber, o abracei, apertando contra o peito, como se aquilo fosse a única coisa certa a se fazer. Fiquei ali, por minutos, talvez horas. Até que o sol começou a nascer e eu, exausta, me sentei no chão, com ele nos braços, sem saber mais o que era sonho e o que era real. Naquele momento, tive certeza. Eu estava perdendo o controle. Depois daquela noite, eu sabia que precisava fazer algo. Não podia mais confiar apenas na minha memória ou nas minhas sensações. Precisava de provas. Na manhã seguinte, comprei uma babá eletrônica com câmera. Escolhi o modelo mais avançado, com visão noturna, sensor de movimento e áudio de alta qualidade. Passei horas instalando o aparelho, posicionando-o estrategicamente em frente ao berço. Fiz alguns testes, ajustei o foco e, naquela noite, pela primeira vez, me deitei com a intenção de observar, de registrar, de entender. Demorei a pegar no sono, ansiosa demais com a ideia de que, pela manhã, teria finalmente alguma explicação. E, como sempre, acordei às 3 da manhã, com um choro. Mas, dessa vez, não me levantei. Fiquei ali, imóvel, ouvindo, enquanto o choro ecoava pelo quarto, mais forte, mais angustiado, até cessar, como sempre fazia. Esperei o amanhecer para ver as imagens. Logo cedo, sentei em frente ao notebook e abri a gravação da noite. Durante longos minutos, só silêncio e escuridão. Eu, virando de um lado para o outro na cama, inquieta, até que, às 3 da manhã, a câmera registrou o som do choro. Meu corpo inteiro arrepiou. Mas o pior ainda estava por vir. Com o sensor de movimento ativado, o vídeo automaticamente ampliou a imagem do berço. E então, eu vi, claramente, a cabeça dele, se movendo. Não um deslocamento sutil, causado por um travesseiro escorregando, não. Ele virou a cabeça, lentamente, até ficar completamente de frente para a câmera. E, naquele segundo, os olhos se abriram. Por um breve momento, tão rápido que precisei voltar o vídeo várias vezes para acreditar, os olhos dele se abriram e encararam diretamente a lente, como se soubesse que estava sendo observado. Minha mão tremia enquanto pausava e reproduzia a gravação, tentando encontrar uma explicação racional. Não consegui. Fechei o notebook com força, o coração disparado. Naquele dia, pela primeira vez, pensei seriamente em me desfazer dele, jogar fora, doar, queimar, qualquer coisa. Mas não consegui. O apego, ou o medo, ou as duas coisas juntas, me mantinham presa. E, mesmo depois de ver aquelas imagens, à noite, coloquei ele, como sempre, no berço, ajeitei a manta e sussurrei: "Boa noite." Como se tudo fosse absolutamente normal. Depois daquela gravação, eu achei que nada mais poderia me assustar, mas estava enganada. Na noite seguinte, tentei de tudo para dormir cedo, manter as luzes acesas, distrair a mente com filmes e livros. Qualquer coisa, para não pensar nele, para não ouvir aquele choro às 3 da manhã. Por volta das 2, peguei no sono, exausta. E então, o telefone tocou. No meio da madrugada, o som estridente cortou o silêncio da casa como uma lâmina. Olhei para o visor, sonolenta, número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Do outro lado, silêncio. Pensei em desligar, mas, de repente, uma voz, baixa, infantil, sussurrou: "Mamãe." O sangue gelou nas minhas veias. Permaneci muda, paralisada, sem conseguir respirar, enquanto aquela voz, frágil e ao mesmo tempo perturbadora, repetia: "Mamãe, mamãe." Desliguei o telefone com força, joguei sobre a cama, sentindo o corpo inteiro tremer. Mas antes que pudesse me levantar, ele tocou de novo. Número desconhecido, de novo. Deixei tocando, mas o som parecia cada vez mais alto, mais insistente, como se quisesse invadir a casa, me forçar a atender. Por fim, quando parou, me encolhi na cama, abraçando os joelhos,
com os olhos fixos na porta do quarto, esperando, temendo, imaginando o pior. E, então, como sempre, o choro começou. Pontual. Às 3 da manhã. Aquela mesma sequência que parecia ter se transformado na minha nova rotina. O choro, o medo, o arrepio, o silêncio sufocante. Só que, desta vez, o telefone ficou ligado. E na tela, uma mensagem. Estou aqui. Fechei os olhos com força, tentando convencer a mim mesma que era um trote, um erro, alguma coincidência absurda. Mas, no fundo, eu sabia. Eu sabia que não era. Depois daquela noite, alguma coisa dentro de mim quebrou. Eu já não conseguia mais distinguir o que era real do que era fruto do meu medo, da minha imaginação, ou, quem sabe, de algo que eu simplesmente não conseguia explicar. Passei a maior parte dos dias trancada dentro de casa, as janelas fechadas, as luzes sempre acesas, como se isso pudesse afastar aquilo que eu sentia que estava cada vez mais perto, cada vez mais presente. Comecei a falar com ele o tempo todo. Não só os tradicionais bom dia ou boa noite. Não. Conversas inteiras. Longas. Sobre o que eu ia cozinhar, sobre os filmes que tinha assistido, sobre como me sentia, sobre tudo. Respondia como se ele pudesse ouvir. Como se pudesse entender. Alimentava ele com mamadeira, mesmo sabendo que não precisava. Trocava de roupa várias vezes ao dia. Ajustava o berço, embalava, ninava, cantava canções de ninar. E ele me olhava. Ou, pelo menos, eu sentia isso. Aquela expressão inerte, plástica, aos poucos foi se tornando viva aos meus olhos. Não importava o quanto eu dissesse a mim mesma que era apenas um boneco. Eu já não conseguia mais acreditar nisso. Os poucos amigos e familiares que ainda tentavam contato, desistiram. Alguns bateram na porta, insistiram, mandaram mensagens, até que, um dia, simplesmente, pararam. E eu me senti aliviada. Porque, naquele momento, ninguém mais entendia. Só ele. Só nós dois. As noites se tornaram ainda mais sufocantes. O choro, às 3 da manhã, agora soava quase como um chamado, uma necessidade, como se ele implorasse pela minha presença. E eu, sempre respondia. Levantava, pegava ele no colo, balançava suavemente e dizia: SHH, mamãe está aqui, eu estou aqui. E, então, o choro cessava. Naquelas madrugadas silenciosas, sentada na poltrona, com ele nos braços, eu me sentia inteira. Completa. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia. Sabia que estava perdendo completamente o controle. Que aquela situação já não era mais apenas sobre um bebê reborn. Era sobre mim. Sobre algo muito mais profundo e muito mais sombrio. Naquela noite, algo dentro de mim, finalmente cedeu. Depois de semanas vivendo naquele ciclo sufocante de isolamento, medo e dependência, eu decidi que precisava colocar um fim em tudo aquilo. Não podia mais continuar assim. Passei o dia inteiro andando pela casa, olhando para ele, sentado no berço, com aquela expressão serena, imóvel, como sempre. Mas agora, até aquele silêncio parecia me provocar. Quando o relógio marcou 11 da noite, comecei a arrumar tudo. Peguei a caixa em que ele havia chegado, limpei, forrei com o mesmo cobertor branco que o envolvia no dia em que abri aquele presente, aquele que, eu já sabia, nunca deveria ter aberto. Coloquei ele dentro, com todo o cuidado, como se fosse um bebê de verdade. Ajustei a posição dos braços, ajeitei a cabeça, e fechei a tampa devagar, sentindo o coração apertar, como se estivesse abandonando algo, ou alguém. Levei a caixa até o porão, o único lugar da casa onde raramente entrava. Abri a porta, desci as escadas rangentes, num canto escuro, empurrei a caixa até o fundo, encostada na parede fria. Fiquei ali parada, olhando para ela, por longos minutos, esperando, talvez, ouvir algum som, um choro, qualquer coisa, mas, nada. Subi de volta, trancando a porta do porão com firmeza. Deitei na cama, pela primeira vez em semanas, com a sensação de que talvez, tivesse conseguido. Talvez, finalmente, naquela noite, eu dormiria em paz. Mas, claro, não foi assim. Quando o relógio marcou 3 da manhã, o choro começou. Fraco, abafado, mas perfeitamente audível. Meu corpo inteiro gelou. Fechei os olhos com força, encolhi o corpo, tentando ignorar, tentando convencer a mim mesma de que não era real, que era apenas a minha mente, me traindo mais uma vez. Mas o choro não parava. Pelo contrário, parecia cada vez mais desesperado, mais próximo, mais sufocante. Levantei, hesitante, caminhei até a porta do quarto,
e fiquei ali, parada, ouvindo. O som vinha do porão. Exatamente de onde eu havia deixado a caixa. Naquele momento, percebi que, não importava o que eu fizesse, ele, sempre, encontraria um jeito de me chamar. E eu, sempre ouviria. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que não tinha dormido. A cabeça latejava, o corpo pesava, e o choro ainda parecia ecoar pelos cantos da casa, mesmo que, naquele momento, tudo estivesse silencioso. Desci lentamente até o porão, sem nem ao menos pensar, como se fosse atraída por uma força que já não conseguia resistir. A porta estava trancada, exatamente como eu tinha deixado. Mas, quando girei a chave e empurrei, senti o ar frio e denso invadir o corredor. Desci os degraus rangentes, sentindo o coração disparar a cada passo. E então, parei. A caixa estava aberta. A tampa caída ao lado, o cobertor amassado, e ele. Ele estava sentado bem no meio do porão, sobre o chão de concreto, com os braços estendidos, como sempre fazia, me convidando, ou me desafiando, eu já não sabia mais. Fiquei ali, parada, encarando aquela cena absurda, até que, sem perceber, meus pés começaram a se mover, devagar, hesitantes, até que me ajoelhei à sua frente. Estendi as mãos, toquei suas bochechas frias, e o abracei. Naquele momento, as lágrimas começaram a escorrer, silenciosas, quentes, misturadas ao frio úmido do porão. Não disse nada. Não precisava. Apenas o segurei com força, sentindo o peito apertar, ao mesmo tempo, se aliviar. Ficamos ali por um tempo que eu não sei medir, minutos, horas, talvez o dia inteiro. Até que me levantei, peguei ele no colo e o levei de volta para casa. Arrumei novamente o berço, ajeitei a manta com cuidado, e o coloquei ali, como sempre fazia. Sentei na poltrona ao lado, olhando para ele, ouvindo o silêncio, e, pela primeira vez em muito tempo, ele não chorou. O quarto ficou quieto, calmo, quase, sereno. Fechei os olhos, respirei fundo, e, pela primeira vez, pensei que talvez, tudo tivesse acabado. Mas, então, de algum lugar da casa, talvez do porão, talvez só da minha mente. Um leve sussurro. Mamãe. E eu, sorri. Sem saber, se aquilo era um recomeço, ou apenas, o fim. Hoje, os dias são mais silenciosos. Acordo cedo, preparo o café, ajeito a casa, e passo a maior parte do tempo ao lado dele. Continuamos com nossa rotina, como sempre foi. Troco as roupas, arrumo o berço, passo horas embalando, mesmo sabendo que ele não precisa disso. Mas faço, porque eu preciso. As pessoas já não me ligam mais, não mandam mensagens. Acho que entenderam que aqui, estou bem. Ou, pelo menos, que não querem mais se envolver. E eu, aceitei. Agora é só ele e eu. O choro, nunca mais aconteceu. Desde aquela noite no porão, ele permanece quieto, sereno, com aquela expressão calma, quase, satisfeita. Mas, curiosamente, eu também nunca mais consegui dormir. As noites são longas. Fico sentada na poltrona, olhando para o berço, ouvindo o silêncio. Só que, às vezes, bem no fundo, quando o relógio marca 3 da manhã, eu ainda acho que ouço um leve choro. Fraco, abafado, distante. Ou talvez, seja só a minha mente, me lembrando de que ele sempre estará aqui. Sempre. E, toda vez que isso acontece, eu me levanto da poltrona, me aproximo do berço, ajeito a manta com carinho, e sussurro. Mamãe está aqui. E então, volto a sentar. E espero. Como sempre. Como, para sempre. Se gostou dessa história, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo mais casos reais e narrativas envolventes. Se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem histórias novas que vão mexer com a sua cabeça. E conta pra gente nos comentários. Você acredita que objetos podem carregar algo além do que vemos? Compartilha esse vídeo com alguém que ama histórias de suspense e terror psicológico.